Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é sexta-feira, dia 15 de setembro de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Então, começamos o nosso vídeo lendo o texto do grupo de lições no qual estamos hoje, o texto que é o pecado. O que é o pecado? Pecado é insanidade. É o meio pelo qual a mente é levada à loucura e busca deixar que as ilusões tomem o lugar da verdade. E estando louca, vê ilusões onde a verdade deveria estar e onde realmente está. O pecado deu olhos ao corpo, pois, para aqueles que não têm pecado, o que há para contemplar? Que necessidade têm eles da visão, da audição ou do tato? O que ouviriam ou tentariam agarrar? O que perceberiam com os sentidos? Ter sensações não é conhecer. E a verdade só pode ser preenchida com o conhecimento e com nada mais. Lembrando que ele está falando aqui do conhecimento verdadeiro, né? Lá do nível de Deus, né? O corpo é um instrumento feito pela mente nos seus esforços para enganar a si mesma. O seu propósito é lutar, mas a meta da luta pode mudar. E agora o corpo serve para lutar por um objetivo diferente. O que busca agora é escolhido pelo objetivo que a mente adotou, para substituir a meta do auto-engano. A verdade pode ser o seu objetivo tanto quanto as mentiras. Nesse caso, os sentidos buscarão testemunhas do que é verdadeiro. O pecado é o lar de todas as ilusões, que só representam coisas imaginárias, geradas por pensamentos que não são verdadeiros. São a prova de que o que não tem realidade é real. O pecado prova que o Filho de Deus é mau, que a intemporalidade tem que ter um fim, que a vida eterna tem que morrer. E o próprio Deus perdeu o Filho que ele ama, ficando apenas com a corrupção para completar a si mesmo. A vontade de Deus foi para sempre superada pela morte, o amor decapitado pelo ódio. E nunca mais haverá paz. Os sonhos de um louco são assustadores, e o pecado de fato parece aterrorizar. E, no entanto, o que o pecado percebe não passa de um jogo infantil. O Filho de Deus pode brincar de tornar-se um corpo, uma presa para o mal e para a culpa, tendo apenas uma pequena vida que terminará na morte. Porém, enquanto isso, o seu Pai o ilumina e o ama com um amor eterno, que as suas pretensões não podem mudar de forma alguma. Por quanto tempo, ó Filho de Deus, ainda manterás o jogo do pecado? Não é melhor deixarmos de lado esses brinquedos de criança, cheios de pontas afiadas? Em que tempo estarás pronto para voltar para casa? Hoje, talvez? Não existe pecado. A criação não pode ser mudada. Ainda queres protelar a volta ao céu? Até quando, ó Filho Santo de Deus? Até quando? Passamos então para a leitura da lição do dia. Estamos já na lição 258, que nos pede que lembremos de que a nossa meta é Deus. Que eu me lembre de que a minha meta é Deus. Que eu me lembre de que a minha meta é Deus. Tudo o que precisamos fazer é treinar as nossas mentes para deixarem de ver todos os pequenos objetivos sem sentido e lembrarem que a nossa meta é Deus. A sua memória está escondida em nossas mentes, obscurecida apenas pelas nossas pequenas metas sem razão, que nada oferecem e que não existem. Continuaremos a deixar que a graça de Deus brilhe na inconsciência, enquanto buscamos em seu lugar os brinquedos e as bagatelas do mundo, né?
É uma pergunta, né? Ficou meio mal lido, né? Continuaremos a deixar que a graça de Deus brilhe na inconsciência enquanto buscamos em seu lugar os brinquedos e as bagatelas do mundo? Né? Nisso, a língua espanhola ela é bem superior ao português, né? Tem um pontinho de interrogação de cabeça para baixo antes de qualquer frase interrogativa. Então, quando você está lendo alto, você já sabe que aquela frase se trata de uma pergunta, né? A mesma coisa com o ponto de exclamação. Deus é a nossa única meta, o nosso único amor. Não temos nenhum objetivo, exceto lembrar-nos dele. A nossa meta é apenas a de seguir no caminho que conduz a ti, ó Pai. Não temos nenhuma outra além dessa. O que mais poderíamos querer, exceto lembrar-nos de ti? O que poderíamos buscar, senão a nossa identidade? Que eu me lembre de que a minha meta é Deus. Que eu me lembre de que a minha meta é Deus, né? Que lição bonita, né? O que é isso, né? O que é eu me lembrar que a minha meta é Deus? É eu me lembrar que eu só tenho uma meta na minha vida, né? Que é efetivamente eu me lembrar que eu e Deus somos um e que nunca deixamos de ser, né? Então hoje você vai levar essa consciência para sua criança interior. Você pode hoje, né, fazer uma lista com a sua criança interior de todas as crenças que você tinha a respeito de Deus quando você era pequeno, né? O que te aproximava de Deus quando você era criança e o que te afastava de Deus, né? Se você se afastou de Deus, como é que isso eventualmente aconteceu, né? Nós falamos, eu acho que foi na semana passada ou na semana retrasada, nós falamos do trauma da escola e do trauma da religião. Vocês se lembram? Então, existe um trauma da religião em todos nós, né? Eu me lembro que eu conversando com uma amiga minha da Seichonoye, japonesa ela, que é Seichonoye desde que nasceu, né? Nasceu dentro da Seichonoye, que os pais eram Seichonoye. Ela foi para uma excursão na escola, né? Para um retiro espiritual que teve no colégio dela, que era um colégio cristão. Eu acho que a história era mais ou menos essa, né? Quando ela era pequena. E quando ela chegou lá, uma das atividades lá que fizeram com as crianças foi uma atividade de uma espécie de confissão de pecados, né? E ela me contou isso lá em Ibiúna, na Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye. Ela ficou passada, aquilo ali mexeu com ela profundamente, porque ela tinha crescido escutando que ela era filha de Deus perfeita, inteira, maravilhosa e isenta de pecado, né? Que ela era filha de Deus perfeita, né? E ela falou assim, mas eu, pecado? Que pecado? Eu não tenho pecado. Então aquilo foi traumático para ela, né? Então hoje, que tal a gente fazer com a nossa criança uma lista de tudo aquilo que nos ajuda com a lição do dia, que eu me lembre de que a minha meta é Deus, e de tudo aquilo que dentro da minha mente serve como um empecilho para eu fazer essa lição, né? Uma boa pergunta sobre a qual a gente reflete quando começa a fazer os cursos do Theta Healing é o que essa palavra Deus significa para mim, né? Quando eu ouço Deus, o que essa palavra invoca na minha mente? Deus, ó Deus, né? Eu acabei de falar e acabei de me lembrar do desenho do Lip e do Hard. Ó Deus, ó céus, ó vida, ó azar. Vejam isso, né? Então, o que essa palavra Deus ela me traz, né? Ela me traz a imagem de alguém que é punitivo e vingativo e que está esperando lá na esquina para que eu desavisadamente pare de me esconder e para ele então esse Deus vingativo vir me pegar e vir se vingar de mim? Ou quando eu falo em Deus eu penso em algo, alguém amoroso, né? Então vou dar um exemplo para vocês, o meu.
né? Quando eu falo Deus, eu gosto muito de usar Deus, né? No Theta Healing a gente usa o Criador, porque o Criador ele tá dissociado desse significado pesado, né? Que as religiões deram para a palavra Deus. Eu, particularmente, quando eu tô nas minhas práticas de Theta Healing, eu uso o Criador, mas eu gosto muito de usar Deus. Então, o que que a palavra Deus traz para mim, né? Onipotência, onisciência, onipresença, né? Tem uma outra que eu esqueci qual é, que é a omni alguma coisa, que tem outra, tá? Não são só essas três, não. Opulência. Já falei para vocês, né? Que Deus para mim é rico, né? Deus para mim é abundância. Deus para mim é prosperidade. Deus para mim é tudo, né? É aquele banco com a possibilidade de eu fazer saques infinitos, né? E do lado negativo, o que que essa palavra traz para mim? Exigência, perfeccionismo, culpa, se eu não estiver fazendo o meu melhor, culpa, e aí me traz uma coisa assim de muito compromisso, dedicação total. E aí, se eu não tô me dedicando totalmente, eu tô falhando, entendeu? Então, essa é a carga negativa, né? Se eu vejo Deus como vingativo, não. Eu vejo Deus como... Acho que alguém vai pensar aí quando vir o vídeo, né? Eu vejo Deus como infinitamente misericordioso, mas eu vejo Deus como crítico. Eu vejo Deus para mim é muito crítico. Deus está lá olhando para mim para ver se eu tô realmente dando o meu melhor, né? Como se fosse um pai exigente, né? Mas Deus é aquele com quem eu posso contar sempre, né? Então, assim, vejam, façam uma lista, né? E observem de que forma isso te afasta e te aproxima de Deus. Então, quando eu penso em Deus onipotente e misericordioso e onipresente e sei lá o que eu já não me lembro mais, isso me aproxima de Deus. Mas quando eu penso num Deus crítico, num Deus perfeccionista e exigente, isso me... Não vou dizer para vocês que me afaste, mas isso coloca um peso nas minhas costas. E esse peso não é bom de sentir, né? Até porque a lição que nós praticamos anteontem, né? Que foi... Hoje a gente está praticando, que eu me lembre de que Deus é a minha meta. E anteontem nós praticamos, hoje Deus é a minha única meta. Então, assim, isso para mim é muito fácil. Mas vem com peso, entendem? Então, quando eu me lembro que Deus não é nada disso e que Deus não está vigiando o meu desempenho, que na verdade isso são projeções do meu ego, então esse fardo ele se dissolve. Mas enquanto eu não me conscientizo disso, isso me deixa me sentindo mais constrita, digamos assim, tá? Ok, então é isso que você vai fazer hoje, vai praticar com a sua criança interior, né? O que dentro dos seus conceitos conscientes sobre Deus te aproxima dele e o que te afasta dele. Quando você ouve essa palavra Deus, o que essa palavra quer dizer para você? Né? E eu ainda tenho muita dificuldade, claro que racionalmente não, isso não existe. E aí tem tudo a ver com o que a gente vai falar daqui a pouco. Mas quando eu ouço a palavra Deus, eu sempre penso num Deus masculino, né? Num Deus de energia masculina, tá? Passamos então agora para a leitura do texto da Mary Ann Williamson, do dia 258, do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections. E aí o texto diz assim: eu aumento a minha fé nos milagres no dia de hoje. Eu amplio a minha fé nos milagres no dia de hoje. Olhando à minha volta, há razões para acreditar no poder dos meus problemas e no poder dos problemas do mundo. Mas eu coloco a minha fé, em vez disso, eu coloco a minha fé nos milagres. Não há problema que o amor não possa resolver, solucionar.
Ao saber disso, o meu saber a respeito disso, o meu atestar isso e a minha prática disso faz de mim um trabalhador dos milagres. Pensando em uma coisa que aparenta ser um problema intratável, eu coloco a luz de Deus sobre esse problema, em torno desse problema. Eu uso a minha mente para afirmar que nele todas as coisas são possíveis. Eu não deixo espaço na minha mente para a dúvida de que isso seja assim. E com essa recusa, eu aumento a possibilidade de que o milagre venha a ocorrer. Então, olhem que bonito, né? Olhem que imagem bonita, né? Então, lembram que eu ensinei para vocês no ano passado a fazerem a caixa de Deus? Façam a caixa de Deus e visualizem que a luz de Deus está entrando dentro da caixa de Deus, né? E iluminando o problema de vocês, a dificuldade de vocês, né? Que eu não seja tentado à oração, que eu não seja tentado a acreditar no testemunho dos meus sentidos, mais do que acreditar no testemunho de Deus. Em qualquer situação que eu possa me lembrar da possibilidade das infinitas possibilidades. Que a minha mente então possa ser um conduíte para os milagres, à medida em que eu tenho fé de que eles existem em Deus num suprimento ilimitado, né? Então é isso, Deus é o suprimento ilimitado de tudo que é bom e belo, né? Então todas as virtudes estão lá armazenadas no banco de Deus. Todas as coisas boas estão armazenadas no banco de Deus. Eu só preciso ir lá e fazer os saques, fazer os downloads, né? E Deus pode me ensinar tudo aquilo que eu não sei, né? Essa, inclusive, é uma das técnicas que a gente utiliza no Theta Healing, que é de ensinar ao nosso cliente ensinar aos nossos clientes determinados, como são determinados sentimentos, como é sentir determinados sentimentos, que eu eventualmente não experimentei na minha vida, que eu não tenha experimentado na minha vida, tá bom? Bom, hoje eu vou ler um texto para vocês muito importante, dando continuidade aqui para a gente finalizar os 9 grandes traumas do ser humano. Eu acho que é o último que está faltando, tá? Que é a repressão do feminino. Mas antes de ler sobre a repressão do feminino, eu ainda não li o trauma do nascimento, falta mais um, tá? Antes de ler o texto da repressão do feminino, eu quero que vocês não confundam. Eu preciso explicar uma coisa para vocês. Eu quero que vocês, por favor, não confundam o que a gente vai ler agora com você achar que você tem que convencer o seu parceiro a aprender a cozinhar ou a usar uma camisa rosa, tá? Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o que a gente está dizendo aí nas redes sociais, do que vem a ser a repressão do feminino. Não tem nada a ver. Se o seu marido, seu companheiro, seu namorado, seu irmão, seu pai quiser usar camisa rosa, que maravilhoso. Se ele quiser ser cozinheiro, aprender a cozinhar, maravilhoso. Se ele não quiser, a gente precisa entender e respeitar, que é um direito da pessoa, tá? Ok? Então eu não quero que vocês confundam nada do que eu vou falar agora com essa discussão do ego, do sistema de pensamento do ego, do que vem a ser uma masculinidade tóxica. Isso não existe. Existem homens infantilizados, imaturos, e existem mulheres infantilizadas, imaturas. Então, se uma mulher encontra com um homem que é um macho tóxico, é porque, infelizmente, ela ainda é uma fêmea tóxica. Eu não gosto dessas denominações, eu não uso. Isso, para mim, é puro sistema de pensamento do ego, é uma forma de criar inimizade entre os sexos, tá? Então, eu quero que vocês entendam que nós vivemos numa sociedade que ainda é governada pelo sistema de pensamento do ego, numa sociedade governada pela energia masculina imatura, tá bom?
E isso é nocivo tanto para nós, mulheres, quanto para os homens, tá? Porque isso nos desconecta do nosso lado feminino. Os homens têm um lado feminino, assim como nós mulheres temos um lado masculino. E isso não tem nada a ver com opção sexual, nada a ver com a sua opção de relacionamento sexoafetivo. Não tem nada a ver. Você pode ter a opção que você quiser. Você está nesse mundo aqui dominado pelo ego. E você, em alguma medida, é imaturo emocionalmente. E por isso você está aqui comigo nessa jornada de cura da criança interior, diariamente pedindo ajuda ao Divino Espírito Santo para que ele ajude, para que ele cure a sua mente e te liberte dessa imaturidade e dessa infantilidade, assim como eu estou fazendo. Né? Eu estou fazendo também isso por mim, para curar mais um pouco, mais uma leva da minha imaturidade emocional. Porque a minha criança interior foi ferida lá no passado, quando eu era bem pequenininha. Tá bom? Então eu quero que vocês não confundam a forma com o conteúdo. Eu preciso que você se lembre de nunca confundir nesse curso a forma com o conteúdo. Esse curso, ele fala do conteúdo, jamais da forma. Você pode ter um homem que usa camisa rosa, que sabe cozinhar, que lava a louça, e ele pode ser profundamente imaturo emocionalmente. E ele pode ter uma relação destrutiva com a sua parceira. E você pode ter uma mulher que é uma executiva, uma diretora de uma empresa, uma mulher que ganha extremamente bem e ela pode ser profundamente emocionalmente imatura e ter uma relação tóxica com o seu marido. Tá? Então não confundam a forma com o conteúdo. A integração dessas forças psíquicas dentro de nós é uma das maiores chaves para você evoluir espiritualmente, tá? Então a sua tarefa hoje, se você veio num corpo de mulher, independente da sua opção de relacionamento sexoafetivo, de novo isso não importa, isso é forma, tá? Mas se você veio num corpo de mulher, a sua missão é amadurecer essa energia feminina dentro de você. Ao amadurecê-la, a masculina que está dentro está oculta, tá? Porque a mulher tem a energia masculina oculta e a feminina aparente, tá? Do lado de fora. E o homem é ao contrário, ele tem a masculina aparente do lado de fora e a feminina dentro, oculta, tá? Isso é Jung, ânimos e ânima, tá? Então, a sua tarefa, se você é mulher, é amadurecer esse feminino e, por conseguinte, o masculino interior, ele amadurece. E se você é homem, é amadurecer a sua energia masculina e, por conseguinte, esse feminino dentro de você, ele amadurece. Tá bom? Então, não confundam as coisas. Todos nós estamos no mesmo barco de imaturidade emocional. As mulheres heterossexuais, as mulheres homossexuais, os homens heterossexuais, os homens homossexuais, aquele que não se identifica com gênero nenhum, enfim. Né? Tá bom? Então é isso que essa é a nossa tarefa de vida. E ela é, eu diria que ela está, eu ia dizer assim, ela está intrinsecamente ligada com a evolução espiritual. Eu vou dizer mais. Ela já é evolução espiritual. Tá? Então vamos ler o texto aqui da Fanny Van Leeuwen. Então o segundo trauma do qual ela fala seria a repressão do feminino, que eu tô lendo fora de ordem, tá? Mas no livro é o segundo. É a hora de seguir as leis de Gaia, e as leis de Gaia são as leis do feminino. Vandana Shiva é um mestre hindu. As leis de Gaia são as leis do planeta Terra, tá bom? Gaia é um nome bonito para planeta Terra. Na raiz da minha prática pessoal e sendo uma renascedora, comecei a ver cada vez mais claramente que a desconexão e a repressão da nossa parte feminina e intuitiva nos levou ao estado repressivo interno no qual estamos e a criar a sociedade repressiva na qual vivemos. E então decidi adicionar a repressão do feminino aos traumas do ser humano e faz alguns anos escrevi o livro chamado O Ressurgir do Feminino. Não li, vou comprar.
Ah, comprei os livros de reencarnação. Um já chegou, maravilhoso, contando aí as experiências das crianças com a reencarnação. Amanhã eu mostro para vocês, tá? A maioria das pessoas que tem medo do seu lado mais sensível, a maioria das pessoas tem medo dos seus lados mais sensíveis, suaves e vulneráveis. Reprimem as qualidades femininas, tais como intuição, sensibilidade, vulnerabilidade, gentileza, a escuta e a confiança, porque têm medo de serem feridos novamente. Vivemos num mundo no qual nos é ensinado, a fim de podermos sobreviver, que necessitamos ser fortes e que a vulnerabilidade é algo negativo e perigoso. Quando, na realidade, chegar a conhecer a nossa vulnerabilidade abre as portas para uma maior força e autoestima e nos faz ser mais humanos. Então, vou pontuar aqui. Eu tive a honra de conhecer o Leonard Orr, o criador da terapia de renascimento, pessoalmente. Tá bom? O Leonard, ele era um homem, ele era heterossexual. Na época que eu conheci ele, ele tinha inclusive uma esposa que era bastante mais jovem do que ele. E ele era um homem de uma sensibilidade absurda, mas de uma energia masculina profunda. Ele era muito forte, a presença dele era de força. Um intelecto poderosíssimo, né? Então, se eu pudesse dizer para vocês em qual arquétipo eu encaixaria, eu diria que ele era de um rei de espadas, muito curado, se a gente puder pegar o tarô, tá? Muito sensível, gentil, confiante, mas muito forte e muito centrado no masculino dele, muito. Um outro mestre do Renascimento com o qual eu tive a honra de estar pessoalmente foi o Bob Mandel. E eu poderia repetir a mesma coisa do Leonard a respeito do Bob, sendo que o Bob tem uma carga afetiva maior. Então eu compararia o Bob a talvez um rei de copas, tá? Mas muito masculino. Ambos muito masculinos, muito masculinos. Presença masculina ali, de força, de confiança, de você saber que você tá ali fazendo um trabalho com aquele cara e ele não vai te deixar na mão, ele não vai soltar da sua mão, tá? Então isso é para explicar para vocês de que tipo de homem com o feminino integrado nós estamos falando aqui, tá? Só para não deixar dúvidas. A maioria das mulheres se subvalorizam a elas mesmas desde uma idade muito tenra, né? E a maioria dos homens acha difícil aceitar e expressar as suas emoções. A relação entre a repressão interna do nosso lado feminino, tanto se somos homens como se somos mulheres, e o estado atual da nossa sociedade, como as pessoas se relacionam entre si, e o nosso impacto negativo sobre o meio ambiente, é óbvio. Estamos pegando aqui o meio ambiente, o planeta Terra, a Gaia, como um exemplo da energia feminina, tá? Nos desconectamos da nossa parte mais humana e sensível, e não é, portanto, impossível criar relações baseadas na cooperação e no amor. Claro, a gente não quer cooperar, a gente quer competir. Competir é uma característica do masculino imaturo. A característica do masculino maduro é proteger, tá bom? Não é apatia, não é apatia. O masculino maduro, ele não tem nada de apático, ele é protetor, tá? Vamos lá. Nossa luta interna para silenciar a nossa vulnerabilidade se projeta na forma sob a qual vemos o mundo e na dinâmica das relações que criamos. As crianças aprendem cedo, no seio de suas famílias, a competir em vez de cooperar. Sim, aprendemos. Não sei vocês. Uma das coisas mais danosas da minha infância foi que eu e a minha irmã, infelizmente, não fomos criadas para ser amigas. Fomos criadas para competir uma com a outra, né? Isso precisou ser curado depois, né? Mas foi assim que a gente foi criada. Ela é 2 anos e meio apenas mais velha do que eu.
Em nossa sociedade, as relações que estabelecemos, seja em nível familiar, de negócios, relações sociais, religião ou na psique das pessoas, são um reflexo da dominância do forte sobre o débil, sobre o fraco. Como disse Michael Sky, a dominação masculina sobre as mulheres cria um modelo e dá o aval da dominação do forte sobre o fraco, do rico sobre o pobre, do amo sobre o escravo, do soldado sobre o pacifista, do industrial sobre o camponês e da humanidade sobre os animais, plantas e ecossistemas. Vocês ouviram essa frase que eu falei, que eu acabei de ler? Isso é a descrição do sistema de pensamento do ego. Se a gente for pegar lá o nosso querido Darwin, né, que postulou a teoria da evolução das espécies, grande biólogo inglês, né? Se eu não me engano, Darwin era inglês. É essa a teoria que ele postula. Na natureza, para você sobreviver, você tem que ser o mais forte, tá? Então vamos trazer isso para a nossa compreensão de um curso em milagres. O que é isso, senão o jogo de soma zero do ego? Esse é o jogo de soma zero do ego. Para eu ganhar, você tem que perder. Para eu sobreviver, literalmente eu tenho que te comer, né? Comi aquele franguinho assado no dia de ontem, né? Você comeu aquele ovinho mexido hoje no café da manhã, delicioso. Aquele ovinho ia ser um pintinho, agora ele tá dentro da sua barriga. Juntem isso que eu falei agora com tudo aquilo que a gente leu nos livros do Dr. Kenneth Wapnick no ano passado. Vocês estão entendendo? É o puro sistema de pensamento do ego, que nós estamos desfazendo juntos aqui agora. Muito bem. O mundo está organizado desde faz mais de 1000 anos, segundo estruturas e formas de pensamento fundamentalmente masculinas. Aqui eu vou dizer que são masculinas imaturas, tá? São masculinas adoecidas, porque se a gente fala masculinas assim, fica parecendo que o que é masculino é ruim. Não é o caso, é um masculino adoecido, infantilizado. As quais sobrevalorizaram a tecnologia e a análise racional da vida, né? Apesar de que, certamente, desde os anos 70, as mulheres gozam de mais liberdade do que gozavam antes. E houve muitos avanços nesse sentido, mas apesar disso, continuamos estando numa era de supremacia política e social dos homens, tá? Lembrando aqui que tá todo mundo no mesmo nível de imaturidade, homens e mulheres, tá? O sistema é dominado pelo imaturo masculino, mas as mulheres, nós, estamos no mesmo nível de imaturidade desses homens infantilizados, tá? Né? Estamos jogando o jogo de soma zero do ego, tá bom? Se a gente não fala isso, fica parecendo que mulher é bom e homem é ruim. Não é isso. Nem homem é bom e mulher é ruim, não. São duas forças diferentes e complementares. É o símbolo do Tao lá da China, tá bom? Duas forças que são igualmente poderosas, igualmente valiosas, que são opostas e complementares e dão origem a um todo. Se a gente não olhar desse jeito, a gente começa a ter preconceito. E o preconceito é de quem, meus amores? O rotular o outro é de quem? É do sistema de pensamento do ego, né? Isso é bem do ego. Nos meios das mulheres, nos meios, medianamente, né, as mulheres são frequentemente vistas como objetos sexuais. E se ensina às crianças desde uma idade tenra que o seu valor está baseado na sua aparência física. Hoje em dia isso acontece com os homens também, né? As mulheres se masculinizaram muito e começaram a objetificar os homens sexualmente também.
né? Então, hoje, uma grande tarefa que o homem tem que ter é de ter uma bela aparência física, porque ele também passou a ser um objeto descartável. Então, a gente não evoluiu em nada, né? Não conseguimos amadurecer emocionalmente. O que nós conseguimos fazer foi nos masculinizarmos e adquirimos o poder de fazer com o homem o que antigamente só o homem conseguia fazer com a mulher. Basicamente foi isso que aconteceu. Não vou generalizar, porque entendo que vocês aqui são uma plateia muito seleta, de pessoas que estão realmente a fim de se olhar com honestidade, com profundidade. Então aqui, muito provavelmente, a coisa já está bem diferente, tá? Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Por outro lado, no setor público, os registros históricos tradicionais minimizaram ou ignoraram as contribuições das mulheres. Foi somente nos últimos 20 anos, quando a história das mulheres começou a ser resgatada. Esperemos dar a conhecer a vida das mulheres que tiveram um papel importante na história motive os seus congêneres de hoje em dia de todas as idades, as suas congêneres de hoje em dia de todas as idades, a terem mais autoestima e segurança nelas mesmas para trabalhar na criação de mudanças positivas para a nossa sociedade, né? Então, isso realmente é verdade, né? No meu ambiente de trabalho, que é um ambiente da ciência, inclusive, sei lá, mais ou menos 100, 120 anos atrás, as mulheres faziam pesquisas, descobriam as coisas e algum homem ia lá e pegava e publicava como se fosse dele, porque não podia ser dela, tá? É fácil ver como o resto dos traumas humanos está relacionado com a repressão do feminino. Ao nos desconectarmos do nosso lado mais sensível, nos afastamos da nossa verdadeira natureza e também da fonte. Ela chama Deus de fonte, né? Então já temos aqui Deus, fonte e criador. A Tio Swan, ela também chama Deus de fonte. Eu acho bonitinho. Esta é a raiz da pulsão de morte lá de Freud. Porque quando nós nos desconectamos da vida, nos tornamos autodestrutivos e também destrutivos com o que está na nossa frente. Concordam comigo? Do mesmo modo, subjaz aqui a raiz da mentira pessoal. Lembram da mentira pessoal que eu li anteontem? A lei pessoal. Sua maior mentira a respeito de você mesmo. Nossa mente cria uma identidade falsa e separada, ao não permitir que a nossa intuição se mantenha em contato com a nossa verdadeira natureza e com a fonte. Quem é essa identidade falsa e separada, meus queridos? Sim, você acertou se você respondeu que é o ego. Agora, se você foi naquela máxima que a professora aqui ensina, que ela fala assim, 90% das respostas das perguntas que eu faço é o Espírito Santo, então você errou. Estamos falando do ego, né? É a identidade falsa e separada. É a identidade falsa e separada de Deus, e separada do outro ser humano, e separada da natureza, né? Então eu vou lá e poluo o meio ambiente indiscriminadamente, porque eu entendo que eu e o meio ambiente somos entidades separadas. Mas isso é uma falácia, porque a natureza me devolve tudo que eu entrego a ela, igualzinho às outras pessoas. Basicamente aquilo que a gente falou ontem quando eu estava respondendo a dúvida da Denise Helena, tá? Por outro lado, hoje em dia, a maioria dos bebês nasce em hospitais onde a tecnologia é mais importante do que as verdadeiras necessidades da mãe e da criança. Graças a Deus, hoje isso está sendo... há muitas mulheres já estão parindo de forma mais consciente, com doulas em casa, fazendo yoga, fazendo ginástica de preparação para ter o bebê de parto normal, né? E esse é o grande movimento do renascimento, da terapia de renascimento. É que o bebê possa ter um parto o mais normal possível, o mais natural possível, que o bebê seja recebido em casa com muito amor, né? Tem parto na água, o bebê seja recebido naquele ambiente de puro amor, e aí o trauma de nascimento dele vai ser mínimo. E aí essa criança vai poder construir um mundo diferente daquele que nós malucos construímos.
O Michel Audin é um grande médico francês que trabalha com nascimento, com parto humanizado. Ele chama isso de a sobremasculinização do nascimento. Nem é a sobremasculinização, né? É esse nascimento desse masculino imaturo, desse sistema de pensamento do ego. Da mesma forma, a senilidade é o processo de cura de todos os nossos traumas de infância, criados pela falta de amor e de apoio. E, por seu turno, o trauma da escola e da síndrome de desaprovação parental e a síndrome de desaprovação parental estão baseados no respeito às necessidades e à criatividade da criança. É difícil imaginar o que ocorreria se alcançássemos o equilíbrio entre o nosso lado masculino e feminino. Iluminação, ascensão, é isso. Provavelmente viveríamos num mundo povoado exclusivamente por pessoas amorosas, poderosas e bondosas. Criaríamos o paraíso na Terra. O que é o paraíso na Terra em um curso em milagres? O que é? Vou dar 5 segundos para vocês responderem. 5, 4, 3, 2, 1. É o sonho feliz. Ainda estamos dentro do sonho. Ainda estamos na Matrix. Ainda estamos no metaverso. Mas estamos no sonho feliz. E não mais nos pesadelos do ego. É muito interessante observar que os historiadores assinalam que o patriarcado teve início entre 6 e 5 mil anos atrás e que no Gênesis a expectativa de vida se reduziu de 1000 anos. Adão e Noé viveram mais de 900 a 120 anos na época de Noé. Não, tá errado aqui. Não é Noé, não. Ela cometeu algum erro aqui, tá? Eu não sei. Talvez Adão e Abel, não sei, tenham vivido mais de 900, eu não sei, só olhando na Bíblia. E Noé viveu 120 anos. No Shiva Purana, o que é o Shiva Purana? É uma das escrituras sagradas da Índia. Também está escrito que há 1000 anos atrás todo mundo sabia que a morte era opcional e as pessoas costumavam viver durante milhares de anos. Mas os demônios começaram a matar as pessoas e a morte se fez popular. Quem serão os demônios? Os demônios são aqueles que nos ofereceram a maçãzinha. Vem cá, Eva. Você vai ser mais poderosa do que Deus, né? Exemplos de afirmações. Sempre a gente coloca o nome, tá? Eu, fulaninho, me atrevo a me sentir vulnerável. Quanto mais vulnerável sou, mais forte sou. Eu observo e aceito todas as minhas emoções. Eu me amo a mim mesmo com todas as minhas emoções. Eu estou atenta aos sinais da vida. Eu escolho agora relações de cooperação em vez de relações de dominação e submissão. Eu não me identifico com os estereótipos sociais, eu sou livre. Eu posso realizar as atividades que me deem prazer, independentemente de se as pessoas as consideram socialmente atividades masculinas ou femininas. Eu não espero que o meu parceiro se encaixe nos estereótipos sociais. Eu não espero que as mulheres e os homens do meu entorno se encaixem nos estereótipos sociais. Eu já não necessito me encaixar em nenhum estereótipo para me sentir amado ou para sentir que mereço ser amado. Eu valorizo as qualidades femininas, tanto em homens quanto em mulheres. Eu valorizo as qualidades masculinas, tanto em mulheres como em homens. Os homens e as mulheres são seres igualmente divinos. A minha verdadeira natureza como homem e mulher é absolutamente perfeita e inocente. Exercício. Pergunte a si mesmo: quando eu me sinto vulnerável? O que eu faço normalmente quando me sinto inseguro? Permito a mim mesmo experimentar dúvidas e insegurança e me sentir bem com elas?
Depois, tome alguns minutos para relaxar, feche os olhos, visualize uma situação na qual normalmente você se sinta vulnerável. Observe primeiramente que tipo de sentimento e pensamentos você costuma ter nessa situação. Tente relaxar, observando-os com desapego e aceitando-os. Tome algumas respirações profundas. Continuando, visualize que está protegido e é respeitado nessa situação. Também você pode imaginar que há uma figura amorosa protegendo você, agindo da forma que você se sinta seguro e amado. E que diga o que diga o que você precisar ouvir para essa figura. Não. E que te diz o que você precisa ouvir para se sentir seguro e amado. Você pode então se visualizar a si mesmo em tal situação, atuando de forma relaxada, positiva e construtiva, se sentindo bem com os seus sentimentos de vulnerabilidade e sem ter que reprimi-los. Tá bom? Então é isso. Essa é a história aí da repressão do feminino, né? E todo esse trabalho que o William Reich ele desenvolveu e que acabou sendo a base para esse trabalho aqui da Bárbara Brennan, né? Da energética da essência, que a gente vai pegar esse livro e estudar ele, e da bioenergética, é basicamente isso, né? É um trabalho para a gente dissolver dos nossos corpos, desmontar essas couraças do ego, né? Que fazem com que nós percamos o acesso à nossa vulnerabilidade, à nossa energia feminina, tá? Uma mulher pode ser forte e ter o feminino dela bem integrado. Ela pode ser forte e vulnerável, tá? Ao mesmo tempo. E um homem, ele pode ser forte também e ter o feminino integrado, tá bom? A força, o importante é a gente saber que essa força falsa é a que reprime os nossos sentimentos, as nossas emoções. Na verdade, ela reprime a nossa criança interior ferida. Ela joga a nossa criança interior ferida lá no porão, fecha a porta, joga lá dentro, apaga a luz e joga a chave fora e fala: você não me incomode mais. Então, ter acesso à nossa criança interior, curar a nossa criança interior, abraçar, amar, acolher, cuidar da nossa criança interior, é o início para a gente descongelar, para a gente começar a descongelar esse corpo emocional que foi completamente reprimido, jogado fora, tá bom? A gente vai falar mais sobre isso. No trabalho com a terapia de renascimento, ele joga você no seu corpo, porque o cliente tem que respirar, né? Então você ultrapassa essa barreira de proteção do ego. O ego se dissolve. Então você pode ter uma crise de choro durante uma sessão de renascimento. Você pode acessar as suas memórias de infância, as suas memórias de vidas passadas. Você pode acessar uma raiva gigantesca. Você pode acessar uma tristeza gigantesca. Você pode acessar muita alegria. Então, tchau. Tchau, ego. Quando você joga o trabalho no corpo, né, que hoje em dia tem linhas da psicologia que são linhas somáticas, onde a gente vai fazer um trabalho somático, porque as memórias emocionais, elas estão no corpo, né? Então aí não tem jeito. O ego fica impotente diante desses trabalhos, né? E aí a gente vai dissolvendo essas couraças pouco a pouco, tá? O que eu quero que vocês definitivamente não confundam é a forma com o conteúdo. O conteúdo da lição é a gente acessar o que é dentro, o que está dentro. A nossa intuição, a nossa voz interior. Tá? Eu dei esse exemplo para vocês desses dois homens que são dois dos grandes pilares da terapia de renascimento, para trazer para vocês uma imagem do que é um homem com um feminino integrado. Para a gente não confundir com essas mensagens que estão sendo trazidas, né? Com essa tentativa de destruição do masculino que está sendo feita na nossa sociedade hoje,
que é claramente um movimento do ego, tá? Então isso para mim é muito importante, que fique claro para vocês, né? O que é um homem com o seu feminino integrado? É um homem que protege e que se orgulha de proteger a vida, o feminino. É um homem que provê, que se orgulha de prover para o feminino. É um homem capaz de liderar, mas ele é capaz de inserir tanto a companheira quanto o próprio feminino interior no processo de tomada de decisão dele. Para onde eu vou? Espírito Santo, me diga para onde eu vou, tá? Mas são homens fortes, são homens potentes, são homens que se posicionam, são homens que não têm medo de defender aquilo que eles acreditam que é a verdade, tá bom? Esse é o masculino curado. É um homem que sempre fala a verdade. É um homem que é honrado. É um homem que se dá o respeito. É um homem que constrói. É um homem que produz. É um homem que gera valor. Porque é um homem, acima de tudo, autoconfiante. Tá? Ele confia em si mesmo. Porque ele está bem enraizado na própria sensibilidade dele. E como é essa mulher? É a mulher que não tem medo de se abrir para receber. É a mulher que está conectada com a própria intuição. É a mulher que dá ouvidos aos sentimentos dela, ao que está acontecendo dentro dela, e ela leva isso em consideração na hora de ir para a vida. É uma mulher que vai atrás dos grandes prazeres dela na vida, porque ela sabe que ela só vai ser feliz no dia em que ela encontrar essas atividades que realmente preenchem o ser verdadeiro dela, tá? E essa mulher pode ser sim forte. Ela pode ser sim poderosa. Mas quando você chegar perto dessa mulher, você vai sentir uma sensibilidade e uma abertura para o acolhimento daquilo que são grandiosas. Tá bom? Então vocês já sabem o que tem que praticar hoje e vamos nos lembrar da lição do dia. Que eu me lembre hoje de que a minha meta é Deus. Tá bom, meus amores? Então é isso. Essa era a mensagem para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.